Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, onde você estiver neste momento. Muito obrigado por ter clicado aqui, por estar aqui agora comigo, para juntos nós continuarmos o nosso estudo sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre a longanimidade. O que é isso? O que vem a ser? Como a gente consegue obter isso aí em Deus? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo. Então vem para cá comigo e seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou a pastora Rúbia Betânia. Vem para cá, sai daí não. Fica confortável e que você esteja com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e aprenda muito com a palavra de Deus que vai ser ministrada agora. Então, você sabe o que significa longanimidade? Muitos de nós evangélicos, quando lemos sobre o fruto do Espírito, nos deparamos com esse palavrão, ou seja, essa palavra grande, comprida, que não é comum a gente falar atualmente, mas ela tem um significado totalmente entendível. Mas primeiro vamos fazer a leitura? Gálatas 5, 22 e 23, e você vai me acompanhar, tá bom? Vou deixar o letreiro bem aqui para você ler junto comigo. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo ou alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De acordo com o dicionário, a longanimidade é a virtude de se suportar contrariedades. E o seu sinônimo é a paciência. Ficou bem melhor agora, né? Saber suportar dificuldades com resignação. Imagine agora quando você, por alguma razão, fica com raiva, irado. Lembra como fica a respiração? Rápida e curta. Ao contrário da pessoa que, apesar de tudo, está tranquila, a respiração dela é calma, é longa. E quando estamos com raiva, é como se ficássemos cegos e ainda somos capazes de tomar atitudes precipitadas nas quais a gente pode se arrepender muito depois. Agora, a pessoa longânima tem controle emocional. Isso é incrível para muita gente, porque ela faz totalmente diferente e se sai muito melhor. No hebraico, a palavra longanimidade significa literalmente respiração longa. Esse significado literal se refere ao conceito de que quando a ira se manifesta, ela é acompanhada de uma respiração ofegante. Acho que você já reparou isso. Quando inspiramos o ar e expiramos de forma lenta, o nosso cérebro compreende que podemos e devemos relaxar. Esse efeito é quase que imediato. Porém, pode ser muito difícil não respirar de forma acelerada em situação estressante, mesmo respirando fundo. Isso acontece porque a respiração profunda também precisa de um treinamento e se torna mais eficiente com o tempo de prática. Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o fruto do Espírito, já que estamos estudando sobre Gálatas 5, 22 e 23, o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, os ensinos bíblicos, eles têm a função de abençoar não apenas a nossa vida espiritual, mas também o nosso corpo, nossas atitudes perante a sociedade, nossas emoções, mesmo que essa sociedade não compreenda isso. A longanimidade ou paciência ou ainda tolerância, como uma característica do fruto do Espírito, precisa ser algo que esteja com a gente.
E para que isso aconteça, precisamos buscar através da fé em Deus e do exercício da respiração profunda e do exercício espiritual. Será se essa virtude pode se originar em nós mesmos? O que você acha? Você lembra do nosso estudo sobre o amor ágape, quando nós aprendemos aqui que é algo que temos que buscar em Deus? A alegria também devemos buscar em Deus. A paz somente Deus tem e precisamos da mesma forma buscar nele. Você lembra? Para você que ainda não teve a oportunidade de ver esses vídeos anteriores sobre esse estudo, eu te convido a assistir, para você também ser edificado e aprender. Olha, eu vou deixar aqui embaixo os links desses vídeos para você assistir depois. A longanimidade ou paciência jamais pode se originar em nós, porque nós somos falhos demais. Sozinhos a gente não consegue. Pense em como a vida é mais harmoniosa quando nós temos paciência uns com os outros. Está aqui mais um grande ensino de Deus para a nossa vida. A paciência é produzida pelo Espírito e nos capacita a ter uma vida que agrada a Deus, refletindo o caráter de Cristo. Vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar agora? Olha, eu vou repetir bem devagar para você gravar aí na sua mente. A paciência é produzida pelo Espírito que nos capacita a ter uma vida que agrada a Deus, refletindo o caráter de Cristo. Nós, os crentes, precisamos urgentemente entendermos que é a longanimidade não apenas uma das qualidades ou atributos de Deus, mas também é uma das características de quem foi regenerado. Então, uma das formas de se descobrir que um crente foi realmente regenerado, transformado, é testando a paciência dele. Quando perdemos a calma, podemos ter atitudes que podem ser escandalosas para quem está à nossa volta. Somente um tem interesse em nos ver assim, e ele investe pesado o tempo todo, porque ele sabe que teremos consequências bem negativas. E nós sabemos quem é esse indivíduo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem vezes que a culpa também é nossa. Em Gênesis 16 tem um episódio da esposa de Abraão, Sara, que, impaciente por não ter filhos, resolveu por si mesma seguir uma tradição em dar uma de suas escravas para engravidar do seu marido e o filho ser dela, sendo que Deus já havia prometido que uma nação descenderia dela e de Abraão. Hoje vemos as consequências. Estão aí dois povos brigando entre si até o dia de hoje. Muitas vezes não conseguimos esperar o tempo certo para as coisas acontecerem, e quando fazemos do nosso jeito, os desastres são enormes. Por isso, precisamos exercitar a paciência. É como uma competição. Já participou de alguma competição? Pois é. Se você não exercitar, você não vence. Para exercitar, tem que ter força de vontade, coragem, disposição, e tem que começar. Deus nos orienta a lutar contra a impaciência. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: sejais longânimos para com todos. Todos. Aqui, a Bíblia diz para eu e você sermos pacientes
E ainda diz que tem que ser com todos. E isso inclui até gente que não merece. Você pode até dizer por aí, mas isso é muito difícil, gente. Quem é que vai conseguir um negócio desse? É por isso que precisamos buscar a Deus, para que Ele nos dê essa virtude. A falta de longanimidade é crônica em muitos crentes. E isso, muitas das vezes, eles não percebem que isso já se tornou um hábito. Difícil de quebrar, mas Deus quebra. Deus vai lá nesse vaso, quebra o vaso, amassa o vaso, remodela esse vaso. Você lembra disso, né? Casa do oleiro. E coloca esse vaso lá no fogo com 1000 graus. Uau! Até o vaso ficar perfeito. Olha, essa aqui somente quem é crente aí do outro lado entendeu, compreendeu. Em outras passagens, a longanimidade tem tudo a ver com perseverança. Olha o Salmo 40, o que ele nos diz? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você é um adorador, uma adoradora, que busca agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, mas, olha o meu mais, é um crente impaciente com tudo, com todos, além de pedir a Deus em oração, que Ele te dê essa virtude, você precisa treinar. Quando você perceber que está prestes a acontecer uma situação de conflito, pode ser um conflito familiar, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na sala de aula, em qualquer lugar. Olhe a situação de forma serena, como quem não teme nada, e em espírito clame pelo sangue de Jesus. Respire fundo e conte até 10. Logo que cheguei aqui em Portugal, eu passei uma dessas situações. Alguém que não me conhecia, não sabia da minha história, criou uma imagem totalmente assim, distorcida da minha pessoa, e foi quem o diabo usou para tentar me tirar da graça de Deus. E eu sabia que eu estava sendo ali testada naquele momento, como várias outras vezes isso tem acontecido. E de vez em quando, de vez em quando isso acontece com a gente, você já percebeu? Enquanto a pessoa estava fora de si, porque é assim que acontece com quem não tem equilíbrio emocional e muito menos espiritual, eu olhava penalizada em ver como pessoas se deixam usar pelo maligno e não percebem. Eu só sei te falar que Deus me deu graça. Me deu a graça assim da complacência e eu venci. A paciência nos ajuda a tomar decisões no tempo certo e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os seus objetivos. Temos aí a clássica história de Jó. Eu jamais poderia fazer esse vídeo sem falar de Jó. Acredito que em algum momento você já falou assim para alguém, mas eu tive que ter uma paciência de Jó com aquela pessoa. Então, Jó teve realmente muita paciência com os seus amigos, com sua esposa, porque eles não entendiam que Jó estava passando por uma provação divina. Era Deus quem estava permitindo todas aquelas catástrofes. Morte dos filhos, perda dos bens, doença, desprezo da própria esposa, incompreensão dos seus amigos. Eles acreditavam que Jó tinha feito algo assim muito errado, um pecado, e ficavam azucrinando. E haja paciência. Ao ser acusado de atrair o castigo de Deus devido aos seus pecados, Jó se defende e contesta. Ele não aceita o lugar de réu e se recolhe de dor, mas não de culpa. Imagino Jó olhando com serenidade
para os seus amigos, sabendo que ele nada tinha feito contra Deus. Imagina Jó inspirando ar e respirando de forma bem lenta, e o cérebro dele compreendendo que ele deveria relaxar. Imagina Jó no seu íntimo clamando por Deus ao ouvir os seus amigos. Por sua perseverança e longanimidade, Jó foi recompensado por Deus, que o tirou da humilhação e o exaltou. Você conhece a história, não é? São nas horas de desafios ou em horas desafiadoras que nós descobrimos quem somos. Me responde aqui nos comentários se você tem recebido a bênção de controlar a sua impaciência ou se você precisa buscar mais isso em Deus. Responde aqui para mim. Para controlar a impaciência, é urgente que evitemos confusões, porque as confusões deixam a gente tenso. A gente não refreia a língua. A gente não refreia as nossas atitudes. E isso é treino. Comece a treinar hoje, sem perda de tempo. Busque ter a companhia de pessoas equilibradas, de pessoas mansas. Fique longe de gente que atrai confusão, de gente briguenta, de gente que não sabe se controlar. Aprenda a suportar as diferenças de opinião, as diferenças de crença. Suportar não quer dizer que você vai aceitar. É uma coisa totalmente diferente da outra. Os mansos também são sinônimos de longânimos. E tem bênção para quem adere a isso. A Bíblia diz que os mansos têm a alma descansada. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus falou: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Como tem alma pesada por aí, querendo resolver tudo na mesma hora, dando aquela resposta de atravessado porque ouviu algo que não agradou, só vive com o espírito ali perturbado. Pessoa longânima é calma, é tranquila, é equilibrada, convicta do que é certo, ajuizada e ainda vai morar no céu. Olha só, no Sermão da Montanha, Jesus novamente ali falou aos seus discípulos ensinando: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Céu não é lugar de gente briguenta. Céu não é lugar de gente que não busca ter o controle da língua, ter controle nas suas atitudes. Céu é para quem tem o amor de Deus, é para quem tem paz que excede a todo entendimento, é para quem tem alegria na força que vem do Senhor, é para quem exercita a longanimidade. Olha que estudo maravilhoso esse hoje. Gente, eu peço que você compartilhe, tem muita gente que precisa ouvir isso aqui. Então vem aqui e vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Pai querido, maravilhoso, Deus eterno, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra hoje, que tem falado profundamente nos nossos corações, Pai querido. Senhor, que possamos ter disposição, coragem, vontade mesmo de exercitar, de treinar a nossa longanimidade. Precisamos, Senhor, ser tolerantes, precisamos ser pessoas que tenham paciência com tudo e com todos. Nos ajuda a sermos assim, Senhor. Tira de nós toda angústia, toda raiva, toda intolerância, tudo aquilo, Senhor, que denigre a nossa fé, que nos faz ficar distantes da comunhão contigo. Nos ajuda a ter paz,
sincera, nos ajuda a ter o amor de Deus, nos ajude, Senhor, a termos alegria e nos ajude a ter paciência. Precisamos muito disso, Senhor. E obrigado pela Tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe você.